bate-papo aqui, a nossa resenha, porque eu já vou direto por aquilo que eu peguei e conversei com o Breno Galante. Já deu um spoiler aí, Brenão estava animado. Deixa eu ver se ele continua no mesmo nível em off de quando é gravado, de quando é ao vivo. Breno Galante, que satisfação. Me fala uma coisa. Olha só, vou dar um dado estatístico. Na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético foi a pior colocação do Atlético, 13º lugar, estava a 22 pontos do Botafogo. Passadas essas rodadas, a gente chega na 25ª rodada, o Atlético está a 12 pontos da equipe do Botafogo. Tirou 10 pontos, 42%. Breno Galante, respire fundo e me responda. O Atlético briga por quê e ainda dá para tirar o título do Botafogo? E pode ser o Atlético? Boa tarde, Elton. Thiagos aqui do estúdio, turma de casa. Primeiro vamos acertar a coisa. Eu não te falei isso fora do ar, de que o Atlético está brigando pelo título. Vamos ser sinceros aqui com o público de casa. Eu falei que eu estou acreditando numa briga pelo G4. Acho que o Atlético está a 1 ponto do G6, 4 pontos do G4. Tem uma sequência de jogos interessantes. O Atlético pega o Curitiba, que é o lanterna, na Arena MRV. Filipão vem de um grande momento, jogadores se destacando, aparecendo aí opções para o Filipão poder, inclusive, quando necessário, mexer no time. Hoje ele tem Zaratio e tem Igor Gomes no banco. São duas boas opções para se mexer no time. Ele já tem o time titular definido. E se a gente olhar pelo corte do segundo turno, o Atlético é líder do segundo turno. Tem um bom aproveitamento, vem de uma sequência de 5 jogos sem perder no Brasileiro. Então isso tudo leva a crer que o Atlético pode sim crescer e brigar lá em cima. Hoje eu acho que tem que se pensar em G4. Por todo o ano do Atlético, se o Atlético fechar o campeonato em G4, o Elton, para mim, é um lucro, porque aconteceram alguns erros de planejamento, do elenco, da formação, troca de treinador. Então, para mim, hoje, G4. Aí, se até lá, o Botafogo deslizar, tem outros times na frente do Atlético, é muita conta se fazer, mas tem torcedor do Atlético que está aí pensando no título. Por que não? Há possibilidades, mas para mim, hoje, é G4, é briga pela vaga direto para a Libertadores. Então, só pegando recortes, eu acho importante a gente pegar recortes de campeonato, porque a gente tem uma ideia mais ou menos do que está acontecendo. Por exemplo, o Atlético nos últimos 10 jogos, pegando os últimos 10 jogos do Atlético, ele marcou 19 pontos. Então tá ali junto ali outras 3 equipes também fizeram essa pontuação. O Atlético estaria entre os 3 melhores do Campeonato Brasileiro, pegando o recorte só das últimas 10 rodadas. Thiago, o que pode representar essas últimas 10 rodadas para o que o Atlético vem pela frente? Pensando nesse momento que o Atlético vive, né? Se a gente pegar o recorte das 10 rodadas, pode dar um norte para o torcedor imaginar o que pode ser feito nas próximas 10. Boa tarde. Elton. Boa tarde para você, os companheiros, pessoal de casa. Acho que o título pro Atlético, ele não é impossível, mas é muito improvável. Acho que o Atlético nem deve pensar nisso aí, que não é o campeonato do Atlético. Concordo com o Galante, acho que todos os erros que a gente viu, a saída do Kudê, não que a saída dele foi um erro, mas a contratação aí, isso atrapalhou muito o planejamento do Atlético, tanto é que o Atlético ficou aí 10 rodadas sem vencer e mesmo assim está encostando ali no G4, né? Então acho que o Atlético tem que focar no G4, conseguir essa vaga direta à Copa Libertadores do ano que vem, porque aí sim, já começa a fazer a projetiva, né, do próximo ano aí e pensar somente no G4, porque título eu acho muito difícil. Acho que o Atlético tem que focar mais ali, é só no G4 mesmo, para conseguir sua vaga direta à Libertadores. Ô Thiago Fernandes, de novo eu vou falar, tem 3 Thiagos aqui hoje, gente? Então vamos lá. Fernandes, como que você vê esse momento do Atlético, essa reação e se existe perigo, agora eu já quero jogar pensando no jogo contra a equipe do Curitiba, né, que é o próximo desafio do Atlético. Existe perigo para o Atlético, principalmente depois do que o Curitiba conseguiu fazer no Clássico Atletiba, que foi conseguir a vitória por 2-0, sendo que o Atlético Paranaense é uma equipe forte, é uma equipe consistente, é uma equipe que briga também por essa vaga no G4. O Atlético precisa abrir o olho? Precisa, Eltinho. É que assim, o Atlético, assim como eu disse contra o Inter, eu acho que o Atlético é favoritaço diante do Coritiba. Joga em casa, joga contra o lanterna do campeonato, joga contra uma equipe que é muito mais frágil, mas as zebras acontecem no futebol. O Goiás empatar com o Botafogo ontem, que é o líder do campeonato, líder ainda com sobras do Campeonato Brasileiro, é uma das zebras do futebol. Então o Atlético precisa ficar atento sim. Eu acho que título não dá mais. Não pelo Botafogo, que o Botafogo está querendo fazer o que o São Paulo fez em 2020,
que o próprio Atlético fez em 2009 e fica às vezes refém do trabalho, do bom primeiro turno que fez. Mas eu acho que esse Botafogo não conseguirá o título. Mas o Atlético não consegue não pelo Botafogo, é pela distância que existe também entre os outros times. O Atlético hoje está com 40, tô certinho? Sim. Isso. O Red Bull Bragantino tem 45. Cara, é muito difícil. São 12 pontos para o Botafogo, 5 pontos para o vice-líder. Vice-líder. E ainda tem uma distância para o Palmeiras, que é o quarto, que é o terceiro. Tem distância O para o Palmeiras Grêmio. hoje é o quarto, não? Não Tem sei como é que soprar aí ficou pra depois. mim, por favor? Mas enfim, então tem uma distância, tem outros clubes à frente do Atlético. O Atlético está em 7º lugar hoje no Campeonato Brasileiro. Então, para mim, a dificuldade é muito maior em relação aos outros times que Palmeiras é o estão. quarto. Aos outros times que estão à frente do Atlético, do que em relação ao próprio Botafogo, que para mim vai cair ainda mais nesse Campeonato Brasileiro. Que é uma pena, né? Então seria muito Botafogo ganhar esse título. Ô, Valu, eu já quero falar um pouco também a respeito da parte baixa da tabela, que ontem teve um reflexo em cima desse jogo, do empate, né, que aconteceu entre Botafogo e Goiás. O Goiás deixa o G4. Em determinado momento do andamento do processo ontem do jogo, o Goiás ficou a um ponto da equipe do Cruzeiro. Você aqui por várias vezes falou a respeito dessas preocupações que o torcedor cruzeirense precisa de ter com os detalhes da tabela e que não dá para comemorar tanto ainda. A rodada de ontem, o fechamento da rodada, foi mais uma vez subsídio para você pegar e fortalecer isso junto ao torcedor cruzeirense, para ter os cuidados necessários? Boa tarde. Boa tarde para você, para os demais companheiros, telespectadores. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro já está vacinado, pelo menos a essa altura do campeonato, né? Aqueles que ilusionaram juntamente com outros no começo da competição, um Cruzeiro lutando por vaga na Libertadores. E eu não tenho o menor prazer de falar isso aqui, porque gostaria que essa fosse a realidade da equipe do Cruzeiro, mas não é. A realidade do Cruzeiro chega no momento, nesta reta final de campeonato, ele brigando, e o Goiás vai ser mais uma equipe que vai lutar ali até o fim. Goiás, inclusive, que o Cruzeiro joga fora de casa, né, num desses confrontos diretos. Então, assim, se o Goiás ganhasse, chegaria a 29, seria mais um time a encostar ali na pontuação do clube, mas isso em algum momento vai acontecer. A verdade é que está muito achatado ali do 10º até o 18º, e é isso, o Cruzeiro agora que, quando voltar a jogar, vai ser o último, né? Então ele vai ver todas essas equipes que estão naquele bloco em que ele faz parte jogar, e vejamos como é que vai ser o comportamento da equipe do Zé Ricardo. Tiagão, o importante o Valor ter lembrado a respeito disso, que o Cruzeiro só joga essa rodada, que todo mundo vai estar jogando nos dias 7 e no dia 8, no dia 14. Para você, pode existir algum tipo de peso para o Cruzeiro ou pressão maior por estar jogando essa rodada justamente contra o Cuiabá, que é um time que também está próximo dele ali na tabela? A pressão aumenta dependendo do que acontecer ao longo da rodada? Elton, e eu acho que sim, viu? Porque já tem a pressão ali do dia a dia mesmo, que o Cruzeiro precisa voltar ao caminho das vitórias. E depois vendo, vamos supor que todo mundo que está ali abaixo dele consiga vencer. Aí a pressão aumenta. Então acho que o Cruzeiro jogar no dia 14 é uma vantagem, porque você sabe todos os resultados, mas também é um contra, né? Se a gente pode dizer assim, porque aí ele vai ter obrigação total de vencer, porque ele já sabe os outros resultados. Então o Cruzeiro tem também uma boa semana aí para conseguir, né,